Há muito tempo, em um futuro distante, a Terra foi devastada por guerras que transformaram toda a cultura do planeta em cinzas. Mais 4 cientistas criaram a Katia para buscar seus antepassados: Dinho Corleone, Samuel Magnus, Palos e Tina. E juntos eles terão que salvar nossa cultura viajando no tempo com a Cabine do Tempo. Ela treme ao vento como a última folha de uma árvore morrendo. Deixo que escute meus passos. Ela fica tensa apenas por um momento. Você aceita um cigarro? Claro. Aceito. Também cansou dessa gente? Não vim aqui pela festa. Vim por sua causa. Te observo há vários dias. É tudo que um homem pode querer. E não é só seu rosto. O seu corpo. Ou sua voz. São os seus olhos. Tudo o que vejo em seus olhos. O que você vê em meus olhos? Eu vejo uma calma insana. Cansou de fugir. Está pronta para enfrentar o que é preciso. Mas não quer enfrentar sozinha. Não. Eu não quero enfrentar sozinha. O vento fica forte, é elétrico. Ela é macia, quente e leve. Seu perfume é uma doce promessa que me faz chorar. Digo a ela que tudo ficará bem. Que vou salvá-la de tudo que ela tiver medo e levá-la para muito longe. Digo a ela que a amo. O silenciador transforma o disparo num suspiro. Eu a abraço forte até que ela se vá. Jamais vou saber do que ela fugia. Vou descontar seu cheque pela manhã. Salve, salve, caminheiros! Estamos começando mais um Cabine do Tempo e dessa vez vamos falar de Sin City. E hoje, pela luz do luar, aparece aquele garotinho que sempre fala mano em todos os finais de frase. Se apresente, garotinho. Bom, eu sou Dinho Corleone e eu prometo que eu vou editar esse podcast totalmente em preto e branco, viu? Caralho, gostei. Gostei. E vindo de um lugar muito distante, o mestre Jedi das miniaturas. Se apresente, garotinho. Vamos mostrar um dos melhores trabalhos de Frank Miller antes de ficar doidão. Um dos melhores trabalhos do Frank Miller. Ele ficou doido, agora ele tá muito doido agora. Ele tá muito doido. Agora ele tá louco. Maluco total, maluco total. Totalmente louco. E os três ficam estupefatos quando vê um tigre entrando dentro do cinema. Não, peraí, tá muito viado. Peraí, isso aí tá muito gay. Peraí, o cara é homem. É a narração, caralho, é a narração, é o estilo de narração, mano. Ai, meu Deus do céu. Aí não dá pra aguentar. Aí não aguenta, porra. Aí ele tá de sacanagem. Tá vendo ele de novo, esculhambando os próprios amigos. É foda.
Bom, eu não acho que vai pra me apresentar, então, porque não ficou meio ruim assim, mas eu vou dizer assim, aqui é o Thiago Lira, eu sou, pra quem não conhece, sou crítico de cinema, também sou podcaster, e se eu passar desse milagre de sair inteiro dessa gravação, talvez eu vou dar um soco na cara de Deus, né, porque é o que tá faltando. Eita, gostei da frase. Isso mesmo. Gostei da frase. Já a gente fala de Sin City depois dos contatos da cabine. Até mais! Você está ouvindo o Cabine do Tempo, o podcast mais injusto e democrático da internet. Só falta mais 1 hora. Meu último dia no emprego. Aposentadoria antecipada. Não foi ideia minha. Ordens médicas. Problemas de coração. Angina, disseram eles. Fico polindo meu distintivo e me acostumando com a ideia de me despedir dele e dos 30 e tantos anos de proteção, de servidão, de lágrimas, de sangue, terror e triunfo que ele representa. Penso no leve sorriso de Aileen, nos bifes grossos e cheios de gordura que comprou no açougue hoje. E penso no caso que ainda não solucionei. Uma jovem que está em algum lugar, indefesa nas mãos de um psicopata. E galera, vamos falar de Sin City, uma criação de Frank Miller junto com Robert Rodrigues, uma criação que juntos eles conseguiram fazer o filme, na minha opinião, tão bom quanto a HQ. Mas falando em HQ, você já conhecia a HQ do Frank Miller, Sin City? Como é que foi assistir a adaptação? Vocês acham que foram fiéis? Foi bem adaptado? Começando por Thiago. Thiago, garotinho, eu sei que você leu, então comente aí, porque eu sei que o Dio não leu, porque o Dio nunca leu HQ, ué. Não li não. Eu fui um leitor de quadrinhos bem mais ávido do que eu sou hoje, né? Mas eu tenho várias edições encadenadas de Sin City, daquelas que saíram pela Devir, e eu acho que não é, assim, se for comparar como adaptação, é uma ótima adaptação. Na verdade, ele praticamente não criou nada, né? Transpondo dos quadrinhos para tela de cinema. Eles só mudaram poucas coisas. Por exemplo, no filme a gente vê muitas cenas que eles colocam cores, né? Já nos quadrinhos isso não acontece muito. O que acontece mais é na parte do assassino amarelo, que eles realmente pintam ele de amarelo. Mas certas cenas como olhos verdes ou lábios vermelhos e tal, e efeitos de preto e branco colorido, não é comum isso na HQ. A única parte que tem é do assassino amarelo. Mas eu acho que deu até um charme a mais esse lance de colocar cores em momentos chaves. Principalmente nas personagens femininas, né, que isso acontece. Né? Os olhos verdes da Gale, ou os azuis, o batom vermelho da primeira personagem, por aí vai. Não, mas o problema é o seguinte. E você, grande Didi, o que é que você achou, garotinho? Vamos lá. Eu comprei a primeira versão de Sin City, certo? Que é exatamente a história do Marv e do Bandido Amarelo, certo? O Bastardo Amarelo, como o pessoal fala, a tradução certa. Então eu já conhecia há muito tempo. Quando houve o anúncio que ia ter a versão do cinema, aí começou já aquela vibe, aquele momento especial, aquela vontade de assistir que é muito importante, certo? Que chamava muito a atenção, entendeu? Porque é uma coisa diferente que estava aparecendo de tudo que aconteceu. Concorda comigo, pessoal? Porque é uma coisa que nunca ninguém tinha visto. E eu, cara, vou dizer uma coisa pra você, eu entrei super empolgado pra assistir o filme e dentro das expectativas que foi gerado do filme, ele gerou, na época, em 2005, eu assisti no cinema, gerou muita contestação, porque muita gente foi pra ver uma coisa e saiu outra. E outra coisa também, Didi, eu acho que, se eu não estiver enganado, foi a segunda adaptação de quadrinhos no ar no cinema, né? Porque o primeiro foi o Dick Tracy, né? Aí isso, só que o Dick Tracy abusou da cor, que era uma característica do Dick Tracy. Só que o Dick Tracy ganhou o Oscar, principalmente por causa da música, acho que, se não me engano, foi o Oscar da música. Madonna apareceu, eu assisti há pouco tempo atrás o Dick Tracy, ainda dá pra levar, mas existe um certo exagero na maquiagem, mas o pessoal comentou na época porque o Bent queria que ele fosse fiel ao desenho. E o que aconteceu? Que o Rodrigues também fez um trabalho muito bom nesse filme. Cá entre nós, foi excepcional o trabalho que ele fez. Muito bom mesmo. Eu achei, assim, a qualidade do filme que começou. Só que ainda tinha alguns problemas, certo? Que incomodavam, digamos assim, alguns detalhes. Mas você pode ver que a turma gosta de... A média de receptividade desse filme, por exemplo, no IMDb, ele é 8,5.
8.2, cara. É isso aí, tem uma média altíssima. E apesar do filme ele ser muito violento e ter cenas de nudez e tudo, algumas cenas chave que pra mim na HQ são importantíssimas, não tem no filme, simplesmente por causa do ator X ou da atriz X. Vou dar um exemplo típico aí pra vocês, não sei se vocês lembram. A Nancy, quando ela fazia o striptease, galera, ela ficava realmente nua, ela mostrava os seios e tudo, e na HQ, ou melhor, no filme foi limado, e na HQ é completo, entendeu? E no filme foi limado por causa da Jessica Alba, que não queria fazer cena de nudez. Ela nunca quer fazer cena de nudez, na verdade, né? Galera, como eu digo, é o seguinte, talvez não encaixaria pra aquela realidade, entendeu, gente? É o que eu mais falo, depende da aplicação. É isso que eu mais digo. Pessoal, mas Giovanni, não ia fazer muita diferença, né? Não ia, cara. Porque é o seguinte, a HQ... A menina faz não, calma. Olha lá, vai o outro. Não se preocupa não, agora a Eva Green vai ficar pelada. Não te preocupa não, pode ficar tranquilo. É isso aí. A Eva Green é profissional. Você vê que eu já vi ela pelada no 300, né? Meu filho, já vi pela 300, James Bond ela teve pelada, só cortaram a cena, viu que ela ficou peladona também. Cortaram a cena porque mais uma vez aquela história, né? Talvez não seria ideal, o pessoal falou, vai fugir da atenção do filme, né? Vai atrapalhar a atenção, ficando pelado, né? Até isso os diretores têm que pensar quando contratam um profissional da área de filme, né, cara? Mas a Eva Green não pode passar direto não, mas a bichinha tem que, né? Aqueles seios dela é lindo demais, mano. 302 foi a única coisa que me... Olha, eu vi, eu não posso falar nada não, tá? Porque eu já vi o filme, o 2, e eu falo, cara, é espetacular, é a Eva Green peladinha no filme, cara, é sensacional. Tu já foi pra cabine, foi? Já fui, já. Foi pra cabine esse baitão, assistiu. Então... Vai fazer acho que uns 15 dias que eu vi esse filme já, e é sensacional. E amanhã quem vai ver, acho que é o Thiago vai assistir amanhã, não é verdade, Thiago? Você vai ver a cabine. Se não tiver nenhum empecilho, estarei lá de manhã. Aí, tá ouvindo aí, Didi? Se não tiver nenhum empecilho... Réis mortais. Enquanto isso, querem que eu fale sobre o Cavaleiro do Zodíaco, é fogo. Ué, fala. É um filme uma merda. Pronto. Acabou. É verdade. Didi, vamos para a ficha técnica de Sin City, garotinho. Seguinte, vamos. Didi, o Sin City, como é que ele ficou traduzido aqui no Brasil, garotinho? Cidade do Pecado. Você sabe que Sin City é um outro apelido para Los Angeles, né? Você sabe que Los Angeles também tem esse apelido de Sin City também. Cidade do Pecado também. Então é uma correlação com a cidade de Los Angeles, que é uma cidade dos artistas, aquela coisa toda, lelê. Mas então então Sin City seria... Então a HQ seria uma homenagem a Los Angeles versão noir. Porque você sabe que Los Angeles é palco de vários filmes, né? Então tem muitas histórias que passam em Los Angeles, como Nova York, né? São cidades importantes como Rio, como Recife. Então o que acontece? Você tem esses detalhes, entendeu? Então Los Angeles é correlacionado também com filmes de época. Inclusive os filmes famosos de cinema noir, até que o Humphrey Bogart também teve muito filme em relação a essa cidade. Daquele policial que procura encontrar as coisas, A Mulher que Morta, Dália Negra... Eu acho que todo mundo já viu esse filme, então tem esses muito bom, entendeu? Tem esses detalhezinhos que aparecem daí. Então é uma cidade que já é um personagem como tudo no cinema, a própria cidade também se torna, né? No Super-Homem você tem Metrópolis, né? Metrópolis já é uma personagem. Então, Sin City, acho que o cara tem, e a cidade em si também é um personagem, tá? Então acho que o título foi muito feliz do país, porque é uma referência ao HQ. A HQ também saiu Sin City. Aí tinha a Cidade do Pecado. Não, o mais legal é as divisões da cidade, né? O lance da cidade velha, divisão que é só dominada por prostitutas e tudo. Então, realmente é um universo que ele criou, né? Ele realmente criou um universo dentro de uma cidade, né? Então, Sin City realmente é muito rico nesse sentido. Mas, grande Didio, nos diga quando é que foi o lançamento de Sin City aqui no Brasil, garoto? No Brasil, especificamente, tá? Ela teve dificuldade para lançar, não vou mentir para você que demorou a sair, porque em outros locais saiu tranquilamente, mas ela foi lançada aqui no dia 29 de julho. Eu lembro que eu estava lá. Tará! Esse aí, dia 29 de julho de 2005 foi lançado Sin City no Brasil. Cara, pra você ter uma ideia, foi lançado, porque graças a Deus em 2005 a turma ainda não sabia baixar filme, copiar filme, mas ela foi lançada em abril nos Estados Unidos e só saiu no Brasil em julho, cara. Olha só que intervalo de... Mas também teve um problema da controvérsia da idade, né? Porque no Brasil ele foi exibido com 18 anos, né? Mas também pelo nível de violência. Teve essa censura toda? Foi 18 anos. Eu lembro muito bem. E muita gente saindo do cinema. Quantas pessoas saíram do cinema revoltados, cara? Muita gente saiu do cinema muito
muito puto mesmo com desprezo. Mas sei lá, cara, eu gosto pra caramba desse filme. O 1 é muito bom, tanto é que eu mesmo, eu assisti ele, eu não lembro de ter visto ele na época quando saiu assim, mas eu devo ter visto ele 1 ou 2 anos depois, e é um filme que eu sempre gostei, cara, e pra mim acho que ele não tem nada, assim, de errado, assim, porque eu também não tenho não li o quadrinho meio que pra comparar, né, mas pra mim é um ótimo filme, sim, cara. Pois eu não tinha muito referencial do mundo noir quando eu assisti o filme, sabe, porque o que mais me incomodou quando eu assisti o filme foi o fato dos personagens falar sempre sussurrando, e eu acho isso muito irritante, ó. Meu filho, o Batman fala como, então, o Batman do Nolan fala como, então? Não, é foda. É só o Batman do Nolan, macho. Não o filme inteiro do Batman. Eu sou o Batman. Pô, mas também não, nem isso me incomoda. E eu não acho todo mundo que fala sussurrando, não. É mais o Marvel, eu acho, né? Mas é que o Marvel não é bem sussurro. É que como ele é um cara grande, né? Ele parece que carrega um peso nele. Ele tem um peso. Isso aí se reflete na postura e na voz dele, né? E ele realmente carrega um peso. Ele como se tivesse um sentimento de culpa de tudo que acontece na vida dele. Ele como se sentisse culpado, entendeu? Ele realmente como se carregasse um peso entre eles. A forma que ele fala, ele trata a morte da Nancy, quando acontece, ele fala com uma forma pesada. Você sente pena do cara. É interessante isso. Muito bem relatado, viu, Thiago? Muito bem lembrado. Excepcional, mas é uma característica. Agora também tem que ver também o tipo de representação do Michael Rooker, né, cara? Tanto o Michael Rooker como o Bruce Willis. O Michael Rooker, ele faz o Marv, né, que tá querendo caçar o assassino da Gold, né, que é a prostituta que ele se apaixonou. E tem o Rattigan que quer caçar o assassino. Na verdade, não é assassino, não, né? É o cara que é pedófilo e meio que quer pegar a Nancy. Pedófilo e assassino de crianças, na verdade. Ele é pedófilo e assassino de criança, viu? Sustentado por um senador corrupto, violento. Isso, e o terceiro personagem é o Dwight, né? Que o filme, a gente não chegou a falar isso, né? Mas ele se senta em 3 histórias. Na parte da sinopse a gente vai falar direitinho como é que elas são. Mas ele cria esse lance de 3 histórias, que é uma pegada assim até meio Tarantino, né, galera? Porque na HQ, se a gente parar bem pra pensar, não tem essas histórias interligadas, não tem personagem que vê outro personagem passando, essas coisas na HQ. Isso não é muito comum de fazer a interligação, entendeu? Realmente tem personagens nas outras histórias do outro, mas no filme ficou mais evidente essa interligação entre as histórias, porque no HQ não é tão ligado dessa forma, entendeu? O Rattigan e o Marvel nunca se viram na HQ e nunca tiveram no mesmo ambiente. Mas entendeu? É que tá, cara. Eu acho que sim. Quando o Hart, quando ele vai encontrar a Nancy nos quadrinhos, o Marvel tá lá, mas ele aparece só pintado assim de lado, fundo. Assim no fundo, e eu acho que ele tem uma fala, tipo, com alguma coisa assim, tipo, putz, que cara sortudo, né? Aliás, esse é um dos grandes méritos desse filme. Pegar essas histórias que têm o seu universo particular, mas se encaixam ali, porque elas acontecem no mesmo universo, às vezes no mesmo plano mesma linha de tempo, né? Com alguns meses de diferença, e fazer uma coisa que tem aí, o filme tem 2 horas e pouquinho, e consegue fazer isso de um jeito fantástico. Não é cansativo, não é arrastado, muito pelo contrário, é um filme dinâmico, e aí a gente vai entendendo melhor o que está se passando, né? Tem alguma coisa ou outra que eu acho que poderia estar no filme e não está. Por exemplo, a questão do Hartigan ser dispensado, mandado embora da cadeia logo depois do julgamento. Nos quadrinhos explica por que isso acontece, né? Mas não estraga a experiência. Não, mas eu tenho que perguntar, mas é um dos momentos do filme que isso eu tenho dúvida. Eu falei, caramba, o cara praticamente ele confessou que ele era o assassino, sem ser o assassino, aí do nada ele é liberto. Eu cheguei e não entendi, entendeu? Tipo, é um dos momentos que eu fiquei com dúvida no filme, mas aí a gente vai discutir. Mas realmente é uma falha do roteiro, isso é com certeza. Talvez eu lembro de ter assistido os extras de DVD uma vez que eu peguei, e tinha várias cenas deletadas do Hartigan conversando com a mulher dele, com os companheiros da polícia que eram honestos também. Eu não vou lembrar se tem essa cena, mas abrindo um parênteses rápido, nos quadrinhos, ele consegue isso por influência do senador Hawk. Ele até aparece no julgamento, daí fala assim, eu vou perdoar você por ter matado meu filho e tal, mas na verdade ele tá libertando o cara, porque ele já vai destruir a vida dele ali. Ele conseguiu o que ele queria, né? Ele admitiu que era um pedófilo na frente pra poder salvar a Nancy e entregar a garota, né? É porque, gente, tem que entender o seguinte, ali era pra mostrar também a correlação da corrupção que existe até no próprio policial americano, entendeu? Naquela história da polícia americana. Então, pra dar uma conotação não tão pesada, mas direcionada pro HQ, talvez a edição até errou mesmo no filme.
Já o HQ você consegue trabalhar melhor nisso daí, né? Você tem várias revisões e tal. Mas lembre-se, o filme em si ainda é bom, tá? Muito bom. Não, o filme é muito bom. É que até o Thiago ele tava falando aí antes que o primeiro filme ele tem 2 horas e 4, se não me engano, e você meio que não percebe o filme, digamos, acabar, né? Que você vê, do nada o filme já acabou, né? E eu já digo mais, o segundo filme, eu meio que, eu não vou dar spoiler aqui, mas o segundo filme ele tem 2 horas e meia, cara. E pra mim, eu assisti no filme assim, eu não vi 2 horas e meia passar, cara. É uma história tão legal que te prende. Eu gostei desse universo mesmo, Sin City, tudo. Vou até meio que ir atrás pra ler, cara, porque... Tem filmes que fazem isso, né? Por exemplo, eu fui ver o Poderoso Chefão Parte 2 agora no cinema. Muito eu não senti 3 horas passando de filme. No entanto, eu fui ver o Cavaleiro do Zodíaco, que tem 1h30 e foi 90 minutos de tortura. Nós fomos lá e não tava legal não, cara. Aquele dia nem o café da manhã tava bom, né? Não é verdade, Thiago? E era o dia do meu aniversário ainda. Pode crer, é verdade, cara. Eu vou ficar calado sobre o Cavaleiro do Zodíaco. Grande Didio, quais são os diretores de Sin City? Bom, o que acontece? Sin City a princípio começou com muita dificuldade, certo? Teve muita influência do Frank Miller, mas um dos primeiros a aparecerem como, além de ser roteirista, mas também como diretor é o Quentin Tarantino. Ele, inclusive, foi citado como diretor especialmente convidado. Aí o que acontece? Mas no fim dos ovos é um projeto em conjunto com o Rodrigues, né, cara? Aquele que fez o Roberto Rodrigues, que fez a balada do Pistoleiro, aquela coisa tudo que tava em alta. Então o que acontece? Então, no caso, ele começaram a fazer um trabalho muito grande. É acreditado que Tarantino, mas praticamente ficou na mão tanto o Rodrigues quanto o Miller esse filme. Foi totalmente nessa parte que talvez o que... a parte da violência tá mais pro Tarantino ali, cara, porque você vê o filme ele é bem muito violento aqui, você vê que tem uma boa cara do Tarantino ali também, cara. Rodrigues também é violento, mas o... É porque assim, pelos créditos, pessoal, o filme ele foi baseado de 3 histórias dos quadrinhos, né? As 3 histórias são Sin City, a Cidade do Pecado, né? A Grande Matança e o Assassino Amarelo. Só que tem uma mini história no filme, que é no início e no final que ela aparece, que é um assassino sedutor. E essas cenas com esse assassino sedutor são dirigidas pelo Tarantino, entendeu? Então o Tarantino só dirigiu essas duas... Acreditado! Mas ele ia fazer esse episódio do Cliente Sempre Tem Razão, que é o nome dessa HQ, ele seria direto. Só que como ele gravou pouco, eles foram muito inteligentes em começar e terminar. Achei excepcional esse trabalho da montagem dele. Isso é uma questão de montagem, né? Que fecha bem o arquinho direitinho do filme. Achei muito bem bolado. É isso aí. E, Didio, vamos lá. Vamos falar do elenco, garotinho. O que é que temos no filme de Sin City? Quem foi que o Robert Rodrigues escolheu? Vamos lá. Você sabe que Robert Rodrigues é um cara muito querido por todo mundo, né? Ele conseguiu juntar o próprio Frank Miller, que é o padre, aparece. O Elijah Wood apareceu, certo? O Rutger Hauer também aparece, que é excepcional. O Michael Rourke, que está simplesmente muito bem interpretado. E a grata surpresa que foi a Carla Gugino, né, cara? Que ninguém esperava que a mulher seria uma máquina, né, cara? Que ela só depois voltou destacada novamente quando apareceu em Watchmen, lembra disso? É isso aí. Pois, ela então, aparece em Watchmen como a mãe da menina, né? Isso, ela aparece como mãe. Mas antes ela tinha feito exatamente, ela foi a Lucille, que no HQ já chamava atenção. E o mais legal é o seguinte, ela sempre aparece aquele lance de nua, fechada, e você tem aquele negócio ambíguo, né? Porque ele fala assim, pena que a Lucille, ela é sapatona, né? Ele fala assim mesmo, cara, quer dizer, eu acho mó barato. Esse jogo de ir pra lá e pra cá do filme, eu achei excepcional. Isso afeta a memória nerd de qualquer ser humano, entendeu, cara? E o que eu mais destaco também, que eu achei simplesmente também que chamou a atenção, inclusive tem muitas estátuas dela, foi a parte da Grande Matança, que você tem o Clio Owen, que é um puta ator, Benício Del Toro, não precisa falar mais nada, que agora é conhecido como nosso colecionador, certo? A Rosário Dawson, que é a mulher do... A Rosário Dawson do Alexandre Grande, né? Alexandre, louca. Aí, entendeu, cara? De brincadeira. E nosso querido amado, grandão, Michael Clarke Duncan, que pena estar com Deus, né, cara? Pois é, e é invocado que ele escolheu também atores que você jurava que eles não iriam fazer jus aos personagens que eles fizeram, que é o caso que é o menino Frodo, né, fazendo o Kevin, o assassino, né? O Frodo, um assassino, velho. Isso é muito invocado. Cara. Sério, eu achei ele tão sem sal, cara, nesse filme. Mas o personagem é sem sal. Não tem emoção, não tem emoção. Mas acho que uma coisa que foi a maior foi a surpresa, né? Porque O Senhor dos Anéis o primeiro é de 2001? 2001, né? E aí ele tava lá naquela coisa de ser, será que ele vai ser o Frodo pra sempre? Daí faz um personagem que é um perturbado mental, canibal, que devia estar morto ou enterrado. Doido, louco do caralho. E sempre as mulheres são muito
muito fortes. Você pode ver que a Rosário Dawson tem uma presença muito grande, a própria Britney Murphy também ela tem uma presença muito forte. E destaque também a fixação. A Jessica Alba, a fixação dele, que é a Nancy, que também é uma grata surpresa, né? Outra grata surpresa, Didi, é ver o Nick Stahl, que é o John Connor do Exterminador do Futuro 3, que eu acho ele um merda, esse ator, fazendo um ótimo assassino amarelo, cara. Eu gostei muito do assassino agora, cá amarelo entre nós, dele, cara. esse cara é ruim até em seriado. Eu tava assistindo aquele até no seriado do HBO. Eu achei que, se não me engano, esqueci o nome, qual que é o seriado, depois vou me lembrar. Caramba, o cara parece que tá todo tempo assim, desligado, cara. O cara é ruim como ator, mas agora ele tem aquela cara esquisita que a galera deve gostar, né? Olha, você tem cara de alienígena, vamos botar tratado aí. Parece que fizeram bullying na infância e bota ele pra participar toda vida mesmo. Daí bota ele pra fazer qualquer filme, entendeu, cara? Ele deve ter uma cara esquisita, então deve ter um puta de um agente, cara. Acho que talvez seja um bom agente. Meu Deus, o cara não fez nada mesmo. Não, cara, vamos lá, tem a pena. O cara fez alguma coisa. Se bem que aquele velho história, tem muita gente que odeia o Exterminador do Futuro 3 e 4, né? Mas são canos. É ruim mesmo. Samuel, próximo, vai. Próximo. Vamos lá, agora é com o Thiago. Thiago, traga pra gente aí a sinopse de Sin City. Sin City, a Cidade do Pecado, é um filme que explora os bastidores de uma cidade chamada Basin City, fictícia, mas baseada nas algumas histórias de Los Angeles, e conta a história basicamente de 3 pessoas diferentes que vivem naquele mesmo universo, têm histórias separadas, mas elas se conectam de algum jeito. Essa conexão não é tão importante entre si, mas é para mostrar que esse universo é coeso e tá ali emaranhado nessa onda de corrupção, violência e dinheiro sujo dessa cidade aí que é cheia de pecado, né? Sem medo de ser redundante. Toda a cabeça do Frank Miller. Frank Miller, às vezes, ele é meio... Cara, ele já escreveu coisas tão boas. O próprio Cavaleiro das Trevas. Eu gosto de 300 também, que é dele. Ele tem algumas coisas meio controversas, como aquele Holy War, que é um quadrinho lá, que ele dá umas porradas no muçulmanos, umas coisas assim, né? Aliás, é Holy Terror, eu acho que chama, né? Não tô lembrando direito. E é uma pena, assim, que ele... Assim, cada vez que eu vejo o Frank Miller em foto, em televisão, em making off, ele tá definhando, né? Acho que uma hora ele não tá muito longe de ir embora, não, cara. Ele tá apodrecendo. Cara, ele tá muito magro, nossa. Mas acontece que você tem que lembrar o seguinte, que o Frank Miller fez muita coisa boa, principalmente aquela fase do Demolidor, meu camarada. É pau, meu camarada. A fase que ele fez do Demolidor, o Daredevil, cara, que ele entrava... A queda de Murdoch foi excepcional. É inacreditável. Só tem uma coisa no Frank Miller que eu detesto, eu não sei se vocês concordam com isso, o Dinho não vai poder opinar, porque ele não lê HQ. E o Frank Miller, pra mim, ele é um péssimo desenhista. Eu detesto os desenhos do Frank Miller. Principalmente em Sin City. Eu acho detestável. Sin City, principalmente no... O traço dele é um traço assim tão... Mas só eu mesmo que acho o traço do Frank Miller horrível. Não, olha, eu acho assim, por exemplo, você pegar Cavaleiro das Trevas, ele tá muito bem ali. Eu acho que tá bem legal. O traço não é dos mais tradicionais, e eu acho que é isso que era legal naquela obra. Mas se você pega, por exemplo, o Sin City aí, o De Volta ao Inferno. Cara, tem uma hora que ele desenha o Manute com uma cabeça de nós. Ele jogou foda-se nessa hora e falou, eu vou desenhar qualquer coisa aqui, porque eu já tô ganhando uma grana com isso. Cara. A gente tem o próprio Cavaleiro das Trevas 2 lá, o Retorno. Esse mesmo. Ele fez o seguinte, eu vou fazer uma porra de uma coisa aqui pra zoar todo mundo, chamar todo mundo de otário, vou fazer um filme, uma série chamada Cavaleiro do Zodíaco, eu vou fazer Cavaleiro das Trevas 2. Aqui ele fez pra zoar, cara. Ele fez assim, ele deve estar muito doido quando fez aquela porra, cara. Porque a qualidade do trabalho muito ruim, sofrível, cara. Putz, grilo. Você tem uma ideia. Pior do que só o Spirit mesmo, né? Oi? Ele acabou com o Spirit, cara. É só o filme do Spirit mesmo, que é pior. Ele acabou com o filme, cara. Ele detonou o filme, cara. Putz, que tem lembrança sentimental em relação ao filme, que bota a mão na cabeça e fala, meu Jesus, meu Deus do céu. Cara, eu vi esse filme e eu falei, como é ruim esse filme do Spirit, meu Deus. Samuel Jackson, cara, tá esquisito. Só tem elenco foda, viu? Só tem elenco foda desse filme, mas não salvou o roteiro. Foda. Sim, Thiago, conta aí pra gente aí, cara, como é que é a sinopse dos 3 personagens aí, do Sin City. Bom, as principais personagens, a história ela gira entre 3 personagens principais, né? Uma é o John Hardigan, interpretado por Bruce Willis, que é um policial que tá tentando impedir um assassino de crianças que vai estuprar, possivelmente, o garotinho que chama Nancy, né? O problema é que o Júnior, né, que é o assassino, ele é filho de um senador corrupto dos Estados Unidos chamado Rourke, que é interpretado pelo Powers Booth. Aliás, esse ator tem um dos nomes mais fantásticos que eu já vi na minha vida, né? É mesmo?
né? E aí a questão o problema é que ele é o único, assim, um dos poucos honestos numa polícia corrupta e tá no último dia de trabalho, né? Ou seja, ele tá para arriscar a vida para salvar uma criança que talvez nem consiga. A segunda parte é representada pelo Marv, que é o Mickey Herc, que interpreta, e ele dorme com uma garota linda chamada Goldie, que é interpretada pela Jim King, e quando ele acorda depois de ter uma noite de amor com ela tá morta, e ele não sabe quem foi, ele tava bêbado, ele não conseguiu perceber quem foi o assassino. É pro cara ficar puto mesmo, a única mulher que ele consegue comer na vida morre, cara, é foda. Porque ele é um personagem visualmente muito feio, né, ele tem um nariz de esquadro, né? Sim. E aí ele é visualmente feio, claro, daí ele fica... E sabe o que eu acho mais invocado? Sabe o que eu acho mais invocado, Thiago? É que o Michael Huck, ele teve esse lance, né, de querer luta livre mesmo, né, de Vera, e acabou fudendo o rosto dele todinho, tanto que ele teve ele era galã. E tal. Ele era galã. Você pega 9 Semanas e Meia de Amor, pega Coração Satânico. Coração Satânico, pô. Nossa, ele tá assim, você vê, puta, esse cara aí, se eu fosse mulher, dava pra ele, simples assim. E aí, nisso nisso o Marv começa uma grande matança, tortura aí de todo mundo pra saber quem afinal de contas matou a Gold e por quê. A terceira história tem como principal o Dwight, que ele é um anti-herói, assim, digamos. Ele é um cara violento e ele quer acabar com o ex-namorado da atual namorada dele, que é É namorada não, a peguete. Ele percebe que ele é problema e vai atrás de resolver, né, com as próprias mãos a situação para ele não incomodar mais a Peguete. O problema é que o cara tem um certo mistério e aí quando as coisas dão muito erradas nessa história e ele tem que se resolver aí, inclusive com a ajuda das prostitutas que ficam na zona velha da cidade, né, e a chefe, sendo a chefe a Gail, que é interpretada pela linda Rosário Dawson, né? Ai, papai. Essas são as principais histórias, né? De algum jeito ou de outro elas se cruzam porque elas não interferem uma na outra, né? Mas assim, um personagem é amigo de um aqui, o outro faz uma fala de outra colar e por aí vai. Mas as histórias em si não interferem uma na outra. Sim, a gente vai falar também, porque sempre a gente vai acabar meio que sem spoiler também comentando sobre o segundo filme, que pra mim é uma continuação direta. Não vai fazer spoiler do filme, se bem que o trailer, a porra do trailer já me conta o principal mistério do filme, pô. Eu não assisti o trailer ainda. Faça que nem eu, então não assista, cara. Não tô vendo mais trailer, cara. Não tô vendo mais trailer. Não, mas aí não tinha como, eu tava numa cabine e tava lá, falei, fazer o quê, né, vou ver, era de Maze Runner lá, fazer o quê, né. A vantagem é que eu já li o quadrinho, então, beleza. Então, se vocês que leram o claro que tem mudanças, né. Tipo, mas tem umas mudanças bem fortes aí na história. É porque o Frank Miller colocou 2 histórias inéditas nesse filme, então não tem HQ, então parte do filme não tem HQ dele, então a gente vai ver coisa inédita também. Quem lê os quadrinhos vai ver histórias inéditas lá naquele filme, entendeu? Então nem eu nem os meninos vamos saber o que é que vai acontecer das outras 2 histórias que ele colocou. Mas eu acho que a ideia dele foi boa. Eu acho que é o seguinte, cara, o cara foi inteligente, que é o seguinte, o cara tem que fazer alguma coisa inédita, porque a turma de quadrinho cá entre nós tá cada vez mais difícil de tratar, tá? E outra coisa também, o pessoal que assistiu o filme 1, que gostou muito, correu atrás e leu todas as HQ, entendeu? Tá ficando, olha, cá entre nós, tá criando um público tão chato, tão difícil, certo? Que ao mesmo tempo ajuda, eu sei que quem trabalha com cinema, quem trabalha com essa parte, sabe o que eu tô falando. Da mesma forma que o cliente ajuda, mas o cara cria uma turma da opinião muito forte. Quando eu digo ajuda, é um caso, por exemplo, desse processo que foi, entenda o que eu vou dizer, de agir de má fé e mexer com muita lembrança infantil de muita gente, sacaneou com a lembrança infantil de muita gente, que foi o Speed Racer dos irmãos Wachowski, que aqui pra mim foi uma sacanagem com o Speed Racer, certo? E o próprio Cavaleiro do Zodíaco, entendeu, cara? O próprio Cavaleiro do Zodíaco, que foi uma sacanagem que fizeram com o pessoal. Não tiveram nenhum trabalho de pelo menos ajudar um pouquinho. Eu não sei qual foi a ideia dos caras, né? A ideia é pegar o público novo, é rebutar toda a série de novo, cara. É exatamente isso, rebutar. Agora tem que ver o seguinte, existe a ideia do Sin City 2 foi boa por esse fato, né? De ter 2 histórias inéditas que nem os fãs dos quadrinhos vão saber quais são, entendeu? Então vai ter coisa inédita que a gente vai ver no cinema, que é muito louvável isso aí. É o que eu chamo de inteligência, né? Vamos ser inteligentes, não vamos ser repetitivos, né, cara? Eu achei isso aí inteligência, você formar uma coisa e arriscar, né? Que tem muita gente, o problema maior que o pessoal é jogar no certo, né, cara? É uma coisa que vou dar um exemplo que tá acontecendo aí, quem é fã de cinema tá vendo aí como é que tá sendo a Bola de Neve, que tá sendo o filme Júpiter, entendeu? Já era pra ter sido lançado. Exato. Já é diferente, pessoal, que o Frank Miller muito corajosamente soltou esse filme, que eu achei muito bom e corajoso. Sin City 2 tá aí, e eu acho que vai fazer um tão bom trabalho
trabalho quanto foi feito do primeiro Sin City, entendeu, cara? Só sei, Didi, que os filmes blockbuster hoje, eles estão meio que disputando, é uma briga de faca mesmo no escuro, entendeu? E quem não é baseado em quadrinhos tem o maior medo desses filmes que são baseados em quadrinhos, porque parece que o quadrinho já tá com tanta força no cinema que eles acham que já é sucesso automático. E muita gente acaba adiando seus filmes até de roteiro original por causa de filmes baseados em quadrinhos, entendeu? Porque eles estão com muita força no cinema hoje em dia, né? Mas, cara, vou lhe falar uma coisa. Há muito tempo já ouço a mídia, todo mundo falando que não precisa perder tempo. As melhores histórias já estão aí, são os quadrinhos. Então o que está acontecendo é a mesma coisa, seguinte, é você fazer um projeto em cima de um projeto já renomado. Se você já tem uma ideia de um projeto bom e trabalhar em cima, se você fizer besteira, o competente é você, entendeu? Porque o cara já tem um caminho, já tem tudo lá, vou fazer uma ponte, vou basear um projeto da Golden Gate. Já está pronto o projeto. Então o que acontece, cara? Então se basear em projetos legais, vai e faz. Então muita gente já dizia, pô, você quer fazer um HQ? Você já quer fazer filme bom de quadrinhos? Já estão, as histórias estão aí. Veja o que, por exemplo, a Warner está fazendo com a animação. A Warner animação tá do caramba, cara. Pra quem pega a seleção da Warner em termos de animação, tá excepcional. Muito melhor do que os próprios filmes dela. Sim. Entendeu? Agora vamos partir agora para a parte de análise do filme. A gente vai fazer uma microanálise aqui. A gente vai analisar algumas partes do roteiro e a gente sempre vai dividir em 3 partes, que no caso são os 3 personagens principais, né? Querendo ou não, são 3, né? Então a gente vai começar pelo primeiro personagem que aparece, né? Oficialmente no filme, que é o Rattigan, vivido pelo Bruce Willis. Pra mim, o personagem dele tem um certo carisma, apesar dele ser um cara muito sofrido, porque parece que o cara busca a dor intensamente, entendeu? Ele parece que nunca tá satisfeito, entendeu? Ele quer porque quer fazer justiça, mesmo não precisando dela, mesmo tendo à beira da aposentadoria, o cara mesmo assim quer se sacrificar por alguém, entendeu? E isso, de um certo modo, é louvável numa cidade como Sin City. O roteiro prova que ele é praticamente 1 em 1 milhão e acaba valorizando um pouco mais o personagem em relação a todos os outros, né? E a interpretação do Bruce Willis tá bem bacana, assim. Eu acho que ele passou esse lado, essa dor que o Rattigan tem, que sempre vem em forma de dor no coração, né? E logo no início da história a gente vê ele sofrendo, né, com aquela dor no coração que ele tem, porque ele já tá com 60 anos, o cara já vai se aposentar, meu irmão. E ele resolve aceitar esse caso. Tem angina, que é um pé pro coração. Eu posso adiantar uma coisa, Samuel? Posso fazer, cara? Posso adiantar? Pode dizer. Cara, a única coisa que eu não concordei tanto no HQ quanto no filme é o suicídio. Eu preferi. Aliás, spoilers liberados, né? Afinal de contas, o filme, como já falaram, há quase 10 anos, né? Não, aqui a gente todo mundo já sabe. Quando a gente fala que a gente vai analisar o roteiro, já é spoiler liberado, cara. Não, é uma cena que eu acho que foi, infelizmente, pertenceu ao universo, mas eu achei que, podia dar um pouco mais de dignidade, entenda. Porque nós, do Ocidente, nós não temos o suicídio honrado, que isso é uma ideia deturpada. Tava até conversando com um colega meu sobre isso, ele fala o seguinte, não existe existe a morte por honra, não existe o suicídio com honra. Porque o cara... mas isso, a morte dele não vai ser tipo um harakiri, como é que é? Porque que eu explico... Seppuku, né? Seppuku. Mas acontece que o seguinte, o seppuku depende da instrução dele. Ele é um ocidental, não é um oriental, entendeu? Se fosse culturalmente oriental. Se a gente parar pra olhar bem o roteiro, se a gente parar pra ver, a gente vê que o personagem dele, desde o início, ele meio que queria dar uma de macho, entendeu? Eu não sei se é pelo simples fato dele não ter mais o trabalho dele, o fato dele se aposentar, ele não ter mais sentido pra vida dele, até que o tempo inteiro ele fala, o velho morre e a menina vive, entendeu? Ele já tava preparado pra morte desde o início do filme, entendeu? Cara, desde o início da história dele. Vamos lá, quando cara. ele é enganado pelo parceiro. Qual é a principal frase de Máscara Mortífera? I'm too old for that shit. Exato. Então é exatamente. Tô muito velho pra essa coisa. Toda hora ele eu tô muito velho pra essa merda. Eu tô muito velho. É isso, cara. O cara tá muito velho pra essa porra. É simples e direto ao assunto, cara. A tradução dele é a seguinte: é o cara que tá passando o bastão pra uma nova vida que tá salvando, entendeu? A busca de salvar uma vida, que é o caso da Nancy, em função disso. Só que a Nancy é uma criança que cá entre nós teve uma formação social muito grande, né? Porque profissionalmente ela cresceu, ela começou como Cordélia, pra quem já sabe que Cordélia já é nome como diria minha mãe, é nome de entendeu? E depois, qual é a profissão dela? Stripper, porque no desenho, lá no filme ela tá parecendo fazendo dança exótica, no filme, mas na série ela é uma stripper, que nem a Gold. Enfim, eu acho que uma coisa visualmente, assim, falando do Hart, isso é claro, é totalmente mérito do Frank Miller, é que a cicatriz dele, né, em nenhum ponto da história a gente sabe como é que ela apareceu, mas ela lembra uma cruz, né? Então ali eu acredito que ele colocou como se fosse um sinal de justiça, digamos
digamos assim, né? Ele apesar de ele ser um cara sujo numa cidade suja, ele tá tentando fazer a coisa certa, né? Porque quer queira ou queira, o maior símbolo de religião, um dos maiores símbolos, além do próprio símbolo do islamismo, é a cruz, que na verdade é um símbolo de tortura, né? Quem lembra sabe muito bem disso, que a cruz é um símbolo de tortura, não é um símbolo de conciliação. Então o que aconteceu? O fato do cara ter uma cruz marcada no rosto lembra muito alguns dos cavaleiros medievais, que eram os hospitaleiros, que marcavam o rosto com cruzes. Já tem essa referência histórica, entendeu, gente? Então essas são leves situações, assim, citações do filme, que o Frank Miller, quer queira ou que não, é um estudioso, dentro do universo dele, né? Que lembra algumas coisas importantes do fato de nossa história. Mas eu tenho uma pergunta aí pra que, como eu não li mesmo os quadrinhos, tudo, e eu queria meio que perguntar pra vocês. O Thiago tocou no assunto aí da cicatriz, né? Do personagem. Eu queria perguntar se nos quadrinhos tinha, então tinha, mas explica como ele conseguiu aquela cicatriz ou não explica direito, assim? Se é que nem no filme, cara. Não, mas não explica e eu não sinto falta disso em nenhum momento. Pra mim não precisa ter explicação. Boa. É mais uma situação, é o famoso pra que eu preciso dizer. E outra, é aquela velha história. Não é um quadrinho que vai te explicar. Esse HQ é uma HQ que não te explica porra nenhuma. As coisas já jogam na tua cara e vai. Tem uma ou outra explicação pra fechar o roteiro, mas é tudo na tua cara. Ele não tem medo nenhum de chutar na tua cara, entendeu, cara? Então é a linha de raciocínio desse quadrinho, porque o que chamou a atenção foi o seguinte. Por que chamou a atenção? Foi o primeiro quadrinho adulto que você comprava na banca. Escancaradamente, sem ficar preocupado, sem ser pornográfico, entendeu? Ele chegou pesado. Eu gostava da linha do quadrinho, gostava dele. Então são filmes que são violentamente e ao mesmo tempo são interessantes, com uma qualidade diferente, com um desenho diferenciado, que pegou essa mesma vibe, vamos dizer assim, e levou pro filme, cara. O filme ficou muito bem feito. O filme foi muito bem feito. Não, o filme é show de bola, sensacional o filme. Não é um filme 10, mas é um filme perfeito. A noite faz um calor infernal. É um quarto nojento numa parte nojenta de uma cidade nojenta. Tô diante de uma deusa. Ela tá dizendo que me quer. Não vou perder nem mais um segundo me perguntando como dei tanta sorte. Eu quero você. Ela é cheirosa como os anjos devem ser. Três horas depois, tô com a sensação que minha cabeça está bem maior do que deveria. E sinto aquele frio no estômago. É quando vejo que Gold tá morta. Não tem uma só marca nela. Só dá pra perceber se pegar no pulso ou reparar naqueles seios perfeitos que não se movem mais. Foi assassinada e eu tava aqui quando aconteceu, deitado ao lado, tão bêbado quanto ela. Que droga, Gold. Quem era você e quem te queria morta? Quem era você, além desse anjo piedoso que deu a um fracassado como eu a melhor noite de sua vida? Com certeza não foi minha aparência. Então por que a boate de terceira? Por que a gentileza, Gold? Falando em qualidade, vamos falar, na minha opinião, da melhor história que o filme tem, que é a história do Marv, né? Que o Marv é um dos caras mais feios do quadrinho. Que a cara dele parece meu nome, aquele muro de reboco, né? Só o rebocozinho. Eu chamo ele de Frankenstein. Ele tem cara de Frankenstein. Eu acho que ele foi inspirado no Frankenstein, viu? E o mais foda é que a motivação dele, se a gente parar pra pensar também, é altamente chula, entendeu? Ou então é a motivação que o Dias fala que sempre move o mundo. Pepeca, né, Dias? Mas claro, mano, é a Pepeca, filho. A Pepeca move o mundo. E é aquilo que eu até falei no começo do cast. O cara, a única mulher gata que deu em cima dele na vida, apareceu morta, cara. Que, o que ele vai pensar? Eu vou
vou matar o filho da puta que matou ela, cara. Não tem ideia, ainda tá tentando me culpar, entendeu? É por isso que eu falo, a Pepeca move o mundo, filho. Tem chance. Mas nesse caso é um pouco mais profundo com isso, né? Ele quis devolver alguma coisa pra Gold, né? E a única coisa que ele sabe fazer é agir desse jeito, ser violento, né? Nessa parte, o Dwight aparece, né? Fazendo uma apariçãozinha bem rápida. Ele fala assim que não tem nada de errado com o Marvel, ele só nasceu no século errado. Então, essa é uma coisa que eu acho fantástica da personalidade dele, né? Se ele fosse um pistoleiro, se ele fosse um gladiador, nossa, ele estaria feito na vida. Mas não, ele foi nascer no fim do século XX e aí numa sociedade que não aguenta mais como ele é, né? Se ele fosse da era do Game of Thrones, cara. Também. Ele podia morrer na página 2 também, mas enfim. Né, porque o nosso amigo, o nosso escritor, ele é um perigo, ele é louco, né, cara? Mas, já que o Samuel falou logo que ele gostou mais da fase do Marvel, né, então eu já vou falar logo, cara. Pra mim, a história do Hartigan mesmo lá é o mais que eu gosto, cara, entendeu? Tipo, a minha favorita, eu gosto mais dessa daí. Tanto é que abre o filme e praticamente fecha o filme com a história, né? Na minha opinião, essa é a melhor. É que o Marvel é o tal do anti-herói, né? E o Hartigan, ele é o cara mais assim, sem vícios, né? É honesto numa polícia que é aparentemente 90% corrupta, né? Então, vamos escancarar logo. O Marvel é o cara que todo mundo queria ser. E o Hartigan é um pé no saco, pô. É um personagem chato, pô. Traduzindo miúdo é isso. É um pé no saco, cara. Eu não acho, não. Eu gostei do personagem. Você vê até isso nas vestes, né? O Hartigan, ele tá aprumado, de terno, gravata, né? O Marvel a camiseta rasgada, toda furada, tiro pra tudo quanto é lado, todo fodido. Eu falei, eu quero ser assim. Eu quero ficar todo arrebentado. Não, e o cara anda de sobretudo, né, também, né? E uma coisa da personalidade que eu gosto, aliás, da postura do Marvel, que eu gosto bastante, é que ele é forte pra cacete, né? E nessa hora que quando o Marvel expulsa os policiais ali do caminho dele, do apartamento, né? Que você vê que a gente tá num mundo com uma certa fantasia e tem que aceitar isso, porque ele explode uma porta e joga dois policiais do outro lado. Os socos dele, assim, fazem os caras atravessarem corredores. Ele se joga no para-brisa do carro e derruba os caras dando pesado. Não, meu filho, ele andando com a porta aberta e esfregando a cara do cara no chão. Essa cena foda. Foi nessa cena que ficou. Essa cena que é interessante. Eu tava no cinema, tava todo empolgado com o filme, todo feliz da vida, né? Aí de repente levanta uma menina com o cara e levanta e vai embora. Ela deve ter atrapalhado o cara, que quando chegou nessa cena a mulher não aguentou, pediu as contas. Deu pra notar isso, porque o cara ficou olhando pra tela, né, do cinema, e a mulher ia embora, e ele olhando atrás dela assim, tipo, pô, vou ter que ir embora, gente, poxa. E a mulher foi embora mesmo, né? Deu pra ver que ela estava irritada, do tipo assim, você escolheu essa bosta, né, como sempre, a culpa é do cara. Aí eu lembro muito bem, isso ficou marcado na minha cabeça, cara. A saída desse casal ficou marcada na minha cabeça. Mas ter que concordar que não é pra todo mundo mesmo, assim, geralmente, eu até estranhei que o Samuel, porque o Samuel gosta de quadrinho mesmo, até porque geralmente o Samuel não gosta de filme, assim, que, digamos assim, mais difícil, né, que o povo... Diferente do povo gosta aí. Peraí. Quer dizer que. Peraí. Porque ele é fã de Crepúsculo. Não é. Ele não chega a ser. Das estrelas. Não, ele não chega a ser nisso, mas é que o Samuel, ultimamente, ele tá sendo muito chato pra filme. Tem muito filme aí que a gente vai gravar, que todo mundo gosta e também é livre de crítica, né? Mas ele fala que não é bom. Mas a gente não vou falar o nome do filme agora, porque a gente vai gravar mais pra frente, cara, esse filme. O cara que enlouquecidamente diz que ET não presta, então ele merece bullying, entendeu, cara? Ele falou mal do ET, cara. ET é muito ruim, velho. Que é isso, louco, mano? Pronto, o cara tá pedindo pra levar bullying. Ô, meu Deus. Eu queria fazer uma pergunta sobre o personagem do Kevin pra vocês. Essa questão dele ser estranhamente estranho, né? Eu tô sendo redundante aqui, mas essa questão dele não falar nada, você percebe até que a respiração dele, sabe, diferente do Marvel que eu tinha comentado no começo, é bem dura, assim, bem pontual, esse tipo de coisa, e ele é marcado, exatamente. E ele, se vocês perceberem, cara, o Elijah Wood, ele praticamente não pisca quando a câmera foca nele, né? Eu acho isso uma coisa, claro, veio do diretor, tudo bem, mas você tem que ter um bom controle das suas atividades, né, motoras. O Kevin, pra mim, é o Dexter que não deu certo. Em nenhum momento ele teve uma pessoa que mostrasse a ele um caminho melhor e controlasse esse jeito maluco dele, esse jeito psicótico que ele tem. E em vez disso, fez só alimentar, né? Essa maluquice dele. E ele ficou cada vez pior a ponto de se tornar um canibal, né? E o mais invocado é que o personagem dele, galera, se a gente olhar bem assim, ele lembra muito o Peter Parker.
Vixe, não tem nada a ver. Agilidade do Homem-Aranha. Ele tem um. Eu acho mais impressionante. Acho que na figura dele é aquele queixo dele. Daí eu fui ver que aquilo é uma prótese, né? Eu achei muito estranho. É, sim, que a gente vê o Senhor dos Anéis depois e. Né, gente? Porque é o seguinte: a proeminência do queixo, você deixar o queixo mais proeminente, indica características biológicas de um ser alfa ou predador. Entendeu? Então aquela forma de desenhar o rosto assim. Se você quer ver uma coisa bonitinha, é só arredondar o rosto. Então, geralmente, as coisas mais arredondadas do rosto são fofas. E cada vez mais alongadas, lembrando muito a parte felina. Então, o urso, como aquele, por exemplo, o urso também ele tem aquela ideia arredondada, mas no final ele tem um queixo proeminente para chamar a atenção do mal da mandíbula dele. Vamos fazer um bicho que todo mundo tem medo? Pitbull. O pitbull é um ser que tem proeminência no queixo, a mandíbula dele. Então, a ideia foi transformar o queixo como se fosse uma mandíbula. Qual é a principal característica do Marvel? A cara quadrada, com aquele queixão com cara de queijada, com cara de mal mesmo. Então, aquela proeminência é para afetar seu subconsciente e dizer, aquilo é um predador, aquilo é uma ameaça. Inclusive é explicado também que na própria pessoa da maquiagem falando explica isso também. E eu confesso para vocês que quando o Hatchman se matou, eu não me senti mal. Pelo contrário, ele já tá querendo se matar desde o início da história dele, então pra mim tá normal. Eu não concordei. Pois é, pra mim eu não tanto faz quanto tanto fez. Mas a morte do Marvin foi foda, velho. Eu detestei a gente perder um personagem tão foda quanto esse. Mas será que o Marvin realmente morreu? Pois é, porque o filme 2, se ele seguir como o quadrinho tá seguindo, sem ele vai ser prequel. Eu não vou dar spoiler não, cara, porque eu tô aqui me coçando pra falar certas coisas, porque já vi o segundo filme, por isso que... porque afinal de contas ele aparece no pôster, ele aparece no trailer, né? Sim. Eu posso imaginar o que tá acontecendo, mas eu também não vou entrar aqui porque vai ser coisa difícil. Não, eu já falei pra todo mundo que o segundo filme é bem melhor que o primeiro, daí já? Filme... Sim, eu posso falar mesmo que eu já falei até pro Samuel, depois que eu tava até empolgado, porque tudo. E, cara, pra mim o segundo filme é bem melhor. A única coisa que, diferente de vocês aí, eu gostei, tipo, da morte do próprio Hartigan no final, porque ele explicou mesmo no final, porque você fala assim, ela não vai ter paz enquanto estiver viva, então é aquilo, é uma troca de vida, né? O velho pela nova. É uma troca justa. Sim, aí, só que aí no final o quê? Só que, aí eu já falo logo, que é a minha opinião, o filme, sem o Bruce Willis no elenco desse filme, ele não seria tão impactante como foi. Tanto é que eles tiveram que trazer o Bruce, não é spoiler, mas eles tiveram que trazer o Bruce Willis de volta como fantasma no segundo filme, entendeu? Isso não é spoiler, tá até no trailer, na sinopse do filme. Tá. Bom, que é spoiler pra quem não viu o trailer nem nada, como o não, mas ele tá na sinopse. Não, mas ele tá na sinopse, tá? Porque então, mas essa é a minha opinião. E a opinião de você, eu queria saber, você acha que se não tivesse o Bruce Willis nesse filme, ele ia ser tão impactante como foi ou não? Tipo, bom, mas já tem tanto ator aí famoso pra pegar, né? Assim, ao meu ver, galera, vamos partir pra terceira história, né? Mas ao meu ver, as duas melhores histórias é do Marvel e do Hattigan, né? Que é do Bruce Willis e do Michael Huck, porque os dois personagens são muito fortes, né? Eles são meio que eles agem de maneira diferente, né? Um é em busca da lei, de agir corretamente, o outro é meio que um justiceiro, né? Que faz justiça com as próprias mãos e tudo, e mata quem tiver que matar. Mas o Hattigan está apaixonado pela Cordélia. Ele está apaixonado, só não pode admitir, mas ele está apaixonado pela menina, entendeu? Não, mas não de um jeito erótico ou sexual. Ele vê como uma filha que ele nunca teve, né? Tanto que quando ele é liberado da prisão, ele pergunta lá pro ex-parceiro dele, que agora é motorista de táxi, da mulher dele, né? Ela fala, ela casou e teve filhos. Ele fala assim, que bom, ela sempre quis ter filhos, né? E é isso que pega nele, né? Aí, digamos assim, que se fosse mais, acho que com a Agnes crescida, se não tivesse aquele papo todo, assim, do assassino do Bastardo Amarelo aparecendo, talvez acontecesse alguma coisa, né? Mas aí a gente fica nessa do talvez, né? A ideia do filme sempre foi deixar dúvidas, sempre deixar alguma coisa a mais, deixar essa coisa assim, putz, o que vai acontecer daí por diante? Sempre foi isso. A ideia do filme sempre foi essa. Deixar você com vontade de quero mais. O Samuel tinha falado ou foi, agora não vou lembrar, cara, se foi o Samuel. Bom, que se não tivesse Bruce Willis, o filme não iria pra frente. Fui eu. Então, mas já tem o Mickey Huck, já tem a Jessica Alba, Josh Brolin, que tá numa puta de uma boa fase em Hollywood. Não, cara, mas pra história eu acho que ele foi imprescindível pro próprio roteiro, cara, porque fica difícil pra mim meio que tentar ligar o filme 1 com o filme 2, cara, porque eu queria que vocês realmente tivessem assistido, até pra não dar spoiler, cara. E não
não compensa, mas falar aqui, a gente tá falando do filme 1, maluco. Vamos continuar. Não, mas se você é porque fica difícil, porque o segundo filme é praticamente a sequência, difícil, viu? É difícil manter essa pauta, macho. A pauta, cara, acho que a pauta já foi pro inferno, viu? A minha função básica é destruir pautas. Eu tô todo tempo tentando voltar pra ela, macho. É foda. Vamos agora para a terceira e última história, que pra mim é a mais fraca de todos, com o personagem menos carismático e pra mim o mais chatinho de todos, que é o Dwight. Dwight é o carinha que... o que é? Ele é o pegador? Pra falar a verdade, eu não sei o que é que o Dwight quer da vida, entendeu? Dwight é aquele teu amigo que só faz merda. E tem outra coisa, né? O Dwight tem uma história pregressa. Exato. Que aconteceu nos quadrinhos que tem relação com a sequência, ou pelo menos deveria ter. Eu não sei como é que eles mudaram isso nesse universo. Eu imagino, mas eu não vou dar spoiler pra quem não leu os quadrinhos e não viu o filme, né? E ali ele já tem um pouco mais de background. Mas ali ele é só um cara que tá querendo livrar a cara da Peguete aí de um idiota, né? O que não deixa de ser um certo senso de justiça, né? Ele tá querendo pegar a Peguete. É porque a gente avaliando as outras duas histórias, a gente vê que as motivações dos dois personagens, de um certo modo, tem até sentido. Mas a do Dwight, eu acho tão fraca a motivação dele, porque a Shelley, ela namorava com outro cara e tava ficando também com o Dwight. Resumindo, o Dwight era meio que o amante. Aí o amante vai lá, viu que o cara... o Dwight era meio que o amante, mano. Ele é o cara que era o cara que tava comendo ele. Né? Ele é o cara que tava comendo ele, já tinha acabado, já tava pintando. Ela só meteu o Gaia porque o cara era violento, pô, com ela. Entendeu, cara? Aí você fica aquele dualismo, se ela realmente tava com o Dwight ou já ela tinha um hábito de trair o cara, entendeu? Porque aquele cara devia ser corno profissional. O rolo tá todo isso aí. Sim, foi que o roteiro passou pra mim, cara, entendeu? Que, na verdade, ali, ele só se entrou nessa história, só se ferrou do jeito que tá lá por causa da própria mina mesmo, cara, entendeu? Não, porque tem uma parte do roteiro do... Eu entendo, faltou... Não, eu entendo a conexão, a reclamação do Samuel. Realmente, a motivação do Dwight não é das melhores mesmo. Porque, afinal de contas, se não existe uma ligação muito forte entre os dois ainda, né? O Dwight e a Shelley, né? O nome da personagem, né? Isso, a Shelley. E ali ele parece mais que ele tá a fim de briga, né? Sei lá, tá muito tempo fora de ação e eu preciso pegar esse cara aí porque ele foi um idiota e... É tanto que tem uma cena que também tem na HQ, que não mudaram nada, que o Dwight, ele consegue ficar cara a cara, ou melhor, ele fica nas costas do Jack Boy, né, que é o ex-namorado da Shelley. Benicio del Toro. Benicio del Toro, que ele coloca uma lâmina no olho dele e depois tenta afogar ele na privada. E eu não sei porquê, e em nenhum momento o roteiro diz isso, por que ele desistiu. Ele quis dar uma chance pra ele, mas eu, revendo a história na minha cabeça, eu tenho que lembrar que ele sabia que ele ia lá da Cidade Velha e ele tinha uma história com a Gale, né, e aí podia dar alguma merda, né? Que deu. Pensando por esse ponto... Pensando por esse ponto, acho que pode ser uma motivação. O problema é que ele já tinha o lance com a mulher, já tinha o lance com a outra, e a outra entrou de, digamos assim, ela quis, vou dar pra esse cara agora, pronto, acabou. Que queira ou não queira, gay é uma prostituta, né? Você se namorar uma prostituta é aquilo, né? Então você tem que... Vai encontrar uma mancha branca ou outra assim no rosto dela, de vez em quando, que não é sua. Não, você vai ter que lembrar que você vai beijar muito homem por tabela. Então o cara tá ótimo. Giovanni, ele foi legal, ele foi bem educado agora, fala beijar o homem, tá ligado? Eu fui sutil. Foi sutil, cara, tá ligado? Que veio aqui, vou fazer merda. Eu ia fazer merda, não provoca, cara, não provoca. Tem um filme ridículo que chama 1 milhão de maneiras de pegar na pistola e tem uma piada com isso. Mas o filme é muito ruim. Já me falaram, cara. Já me falaram sobre o filme. Enfim, tá aí a motivação do Dwight. Queira ou não queira é essa. Ele pode dar problema lá pra mina que ele pega. Talvez a Gael nem seja mais prostituta naquela época, né? Seja só a mulher a chefe, cafetona, exatamente. Mas eu tenho que concordar com o Samuel que essa história pra mim foi a piorzinha do filme, cara, mas também eu não posso meio que falar mal totalmente dessa história, porque também ela mostra um personagem que pra mim é uma das melhores do filme, assim, que é a própria a Miho, né, que é a japonesinha lá, cara, que eu acho ela show de bola, cara, tanto é que ela tem uma cara, cara, desse filme meio filme de Tarantino do que
Kill Bill, cara. Acho que se ela tivesse no filme, ia ser show de bola, cara. Pois é, a Miho é uma personagem assim que ela praticamente não fala nada durante o filme. Ela é meio que o Kevin das mulheres, né? O Kevin do filme é a versão dela. Sim. Não, mas eu acho que ela tem uma frase, hein? Aí, mas havia a pergunta básica: pra que ela precisa falar? Não tem motivo, não precisa. Pra que Matador, pois é. Eu não tenho. É porque a história é tão esquisita, né? Porque ele entra na cidade velha, né? E começa a dar em cima de uma das prostitutas lá da cidade. E elas meio que estavam só esperando o momento certo de matá-la. É como se elas fizessem questão de matar quem desse em cima das meninas, mas né? Ali era uma regra clara, mas ali é uma regra clara pra manter o controle. Se o cara fugisse do controle, eles assentavam o pau na cara. Nem a polícia entrava, ninguém entrava, entendeu? Era uma regra clara daquela região. Bem explicado isso, entendeu? Era uma regra se clara. chegasse só o cara sozinho no carro, acho que a menina ia fazer o sexo com ele de boa, mas entendeu? Ela explicou, ó, não faz suruba, lá mais em tal rua você vai achar o que você quiser, só não vai entrar na outra rua porque lá é traveco. Comigo eles até explicam assim, ó, se você tiver dinheiro e respeitar as regras, você se dá bem lá na cidade. Mas se você não respeitar as regras, você vai morrer, praticamente isso. A mina, ela tava fazendo o ponto dela, foi o que eu entendi. Ela tava fazendo o ponto dela lá e chegou o carro cheio de macho. A mina falou assim, ó, comigo não rola, eu já trabalhei durante o dia e eu não faço suruba, mas se você descer lá pra baixo, você vai achar uma mulher que vai querer dar pra vocês 4 aí, que tá no carro, entendeu? Foi isso que passou. E as minas, mas é claro que a cidade vai ter as vigias, as minas que vai esperar alguém sair da linha pra matar. Foi o que o filme passou pra mim. Não que fala assim, não, eles estão chegando e eles já vão estar de prontidão pra matar os caras, não. O filme é o seguinte, existem regras claras. É como tudo na vida tem regras claras, entendeu? E naquele caso especificamente é o seguinte, os policiais, como a cidade é uma cidade podre e bagunçada, os policiais não entravam na zona e as mulheres faziam própria vigilância. E se percebesse que alguém ia aprontar, detonava o cara. Regra é clara. Você pode discutir a relação, que tipo de acordo tem com a polícia e a cidade velha, pessoal da cidade velha, mas fora isso, não vejo motivo para outros questionamentos, não. Não, o que eu acho mais esquisito no roteiro dessa história do Dwight é o fato do Dwight, depois que a Miho faz o massacre e mata o Jack Boy, o Dwight fica tendo alucinações e vê o Jack Boy vivo, cara. Eu achei isso muito bizarro. Mas é que tá, está no HQ, e eu acho que, eu não lembro com detalhe, mas tinha uma explicação da alucinação, porque o cara tava muito tempo bêbado, estava cheio de alguma coisa a mais que não é, dizemos assim, explorada no filme. Não dá a entender. O resto fica por conta e risco teu, entendeu, cara? Eu vou até dar uma olhada de novo aqui nos meus quadrinhos que estão aqui em casa pra lembrar desse caso. Não me lembra que o meu está com a minha ex-mulher. Não me lembre, por favor. E o que é mais foda é que o Dwight é o único das 3 histórias que termina se dando bem, né? Ele acaba terminando com a gay e tudo. Acaba não morrendo, como os outros 2 protagonistas, entendeu? Mas a função dos 2 primeiros era morrer. Os 2 estavam fadados a morrer. Ali é o seguinte, é como todo o processo que existe de filmes noirs, sempre tem 2 condenados e um que sobrevive. É sempre assim. Sempre tem um que vai ser condenado e sobreviver. O filme noir tem essa característica. Por exemplo, o Casablanca morre gente pra caramba e o cara não fica com a mocinha, cara. Um dos maiores filmes noirs da época. Falcão Maltese, mesma coisa, que virou referência nos Guardiões da Galáxia, que pouca gente viu esse filme, que até muita gente questionou, pô, mas por que o cara tá falando do Falcão Maltese? O Guardião da Galáxia, ele Falcão Maltese. O Falcão Maltese. Porque o Falcão Maltese é a primeira versão, tu é Falcão Maltese, né? E tem problemas de tradução. Vamos pra parte que o dia adora. As piores cenas, começando por Dio Corleone. Qual foi a sua pior cena, garotinho? A cena que você achou mais detestável, a cena mais vergonha alheia pra você? Cara, não chega a ser a vergonha alheia do filme, mas pra mim a pior cena que eu não curti muito é a parte do final do filme mesmo, que tá lá o assassino amarelo lá, né? Tipo, ele toma um tiro lá do Bruce Willis, só que aí depois ele pega uma caroninha no carro deles, aí o próprio Bruce Willis fica falando, né, narrando, né, na história. Ele parece que o cheiro do assassino segue a gente, não sei o que. Porra, era só você olhar no carro, tá ligado? Que o cara tava lá, tá ligado? Tipo, muito óbvio. Pensa no detetivizão doideira, viu? Sim, cara. Se tivesse no porta-malas, por exemplo, né? Cara, mas não, ele tava atrás, tá ligado? Tipo, e é normal tipo assim, num filme preto e branco, o amarelo não se destaca nem fudendo, né, tá ligado? Tipo, sei lá, cara, então essa pra mim é a pior parte do filme, assim, não curti muito não, cara, sério. Eu achei galhofa, tá ligado? Não gostei não. E você, grande Didio, qual foi a sua pior cena? Qualquer cena que apareceu o Rick Hauer.
tava ruim pra caralho. Todo tá interpretando. Ele tava tão perdido, acho que tava tão doidão que nem interpretou direito, cara. Qualquer cena que apareceu do Rutger Hauer, alguém discorda de mim, alguém concorda comigo, cara? Porque, pô, deu pena, cara. Um cara que foi o Blade Runner, cara. Porra, aí tu dá uma tristeza no coração, cara. Fica assim. O cara tem um ataque de pelanca no final, velho. Pensar que ele ia ser o vilão e ele simplesmente foi um cara que deu um ataquezinho de pelanca e aceitou a morte. Fechou os olhos e aceitou a morte. Na cabeça esmagada pelo Marvel. Realmente. Não dá, não. Agora o resto é legal. Até a cena que eu não gosto da cena do suicídio, que eu não concordo, é bem feita. Até a cena do suicídio eu não gosto. Eu não concordo com o suicídio, certo? Mas eu acho que é bem feita. No meu caso, eu não gosto da interpretação da Nancy quando tá dançando. Ela tá linda, beleza, como assim, lá de calça apertada e sutiã, mas ela, sei lá, ela não se solta, sabe? A dança dela é muito presa, sei lá. É porque ela não tirou a roupa, cara. Fala a verdade. Não. É Jessica Alba. Jessica Alba é muito recatada, mano. Jessica Alba é uma porta. Isso que eu vou falar. Jessica Alba promete e não cumpre, cara. Pro mim tem que ser que nem a Stephanie Hansen. Botou pra quebrar, ficou logo pelado e mostrou a periqueta pra todo mundo, tá tudo resolvido. Por exemplo, eu lembro de uma entrevista antiga que o Roberto Sadowski da SET fez com ela. Ele fazia umas perguntas e ela respondia assim, cara, sabe, como meio monossilábica. Então eu não gosto dela como atriz mesmo. Então, no fim das contas, isso aí é uma cena muito fraca mesmo. Eu acho que ela foi mal dirigida ou simplesmente o cara, o Robert Rodrigues, falou assim, faz isso dela, não tô afim. Então que se dá de assim mesmo. Ela não tá com energia rodando aquele... A prova viva disso é comparar ela com a Nancy dos quadrinhos. A Nancy dos quadrinhos, meu irmão, a mulher é maluca total, velho. Vamos longe não. A Gold, porra, tá muito bem interpretada. A Gold tá foda demais, hein? A Gold mil vezes é o que a Nancy, é doido, mano. Foda. E você, Samuel, o que você achou? Qual que é a pior cena? Cara, a minha pior cena é todas que tem o Jack Boy com a cabeça cortada e falando com o Dwight, cara. Pra mim, isso aí foi a merda do filme. É vergonha alheia, velho. Ele discutindo a cabeça do cara, velho. E aquela cena que a cabeça tá tentando avisar os caras que ela tá com a granada, né, na boca, tentando avisar os caras. Que pariu, não, mas não faz isso não. Isso tá muito vergonha alheia, cara. Essa cena da cabeça, velho. O Dwight discutindo com a cabeça é muito merda, velho. Pra mim é a pior coisa do filme. Mas tem na HQ, né, pra fazer o quê, né? Não, é que o cara ali, ele representa o cara totalmente louco, entendeu? Tá dando ideia do cara tá doido. Total. Tá totalmente louco. Pronto, agora vamos para as melhores cenas, Gil Corano. Qual foi a sua melhor cena do filme, garotinho? Ah, cara, pra mim a melhor cena é o quê? É o Marv lá, que o Giovanni falou aí, que ele com a porta aberta lá, tipo, metendo o maluco com a cara no chão lá, tipo, andando com o carro, cara. Pra mim aquilo, eu dei risada pra caramba na primeira vez que eu vi esse filme. Uma das melhores formas de tortura, compadre. O cara não fala se não quiser, viu? Sim, cara, sim. E você, grande Giovanni, qual foi a sua melhor cena do filme? A psicola de costas. Tará, totalmente peladora. Tá. Aí sim. Tá. Qual o nome dela mesmo que eu esqueci, cara? Que foi uma... É a gente da condicional, né, não, mano? A Lucille. A cara que eu tino. A cara que eu tinha, cara, foi uma grata surpresa, porque ela sempre fazia filme papel recatado, de repente, bum, aparece pelada. E me pegou de surpresa, cara. Nossa, velho, e parecia que ela tava excitada, mano. E parecia que ela tava excitada, velho, na cena, cara. Ali, enquanto a Jessica Alba não quer mostrar os peitinhos, a Carla Jugino mostra ainda com os peitinhos bem durinhos, velho. Não, sim. Vamos lá, grande Thiago, qual foi a sua melhor cena de Sin City 1? A cena mais legal, eu acho que é o Hardigan estourando a cabeça do Yellow Bastard, falando, os malditos, são desgraçados, e arranca o saco dele e quebra o crânio dele. Acho que é a melhor parte. É doido, ele esmurra o cara até virar água, macho, a cara do cara. Então uma pasta amarela, velho. Eita, pô, foi muito foda essa cena. Agora, só um comentário, viu? Quando ele falava que aquele cara fedia, eu senti o cheiro. Isso é uma coisa podre mesmo, né? A melhor cena que eu achei do filme, assim, é uma cena bem simples, mas que traduz, assim, o personagem e o quanto eu gosto dele. Tô torcendo muito que ele participe do 2, né? Porque é um personagem favorito do filme, que é o Marv, né? Que é a parte que ele dá aquele sorrisinho e fala assim: eu adoro assassinos, porque você não precisa se sentir mal pra matá-lo. Aí ele mete a chibata nos dois caras e começa a torturar o outro cara, mas eu achei aquele ali muito foda, mas mostra como é que é o Marv, entendeu? O Marv é o cara, o bom caótico, né, cara? É o anti-herói e ele se sente muito bem com isso, entendeu, cara? É muito foda. Eu era a favor do Marv nunca usar aqueles comprimidos, mas aqueles comprimidos só faz limitar ele.
Dinho falou assim que o filme não é pra todo mundo, mas ele tem todos esses arquétipos aí, né? O Lawful Good, o Chaotic Evil, o Chaotic Good e por aí vai, né? Não é um filme tão difícil assim, ele é violento, né? Só isso. Ele é violento, eu só acho assim que o público feminino é que não curte, né? Não é um filme assim pra você levar sua namorada. É claro que Frank Miller direto, mano. Olha, é o Frank Miller. Gente, mas vamos lá. Eu estava exatamente hoje, eu passei o dia inteiro rodando com duas gerentes que trabalham comigo lá, né? E você vê o posicionamento dela, as conversas dela, as mulheres estão mudando muito, cara, cada vez mais. São bem novas e tal. Isso eu tô vendo o posicionamento dela, eu falei, porra, a mulherada tá entrando no mercado pra arrombar. Não tá cooperando, não. Por que eu tô dizendo isso? Minha mulher curte esse tipo de filme. Adoro filme porrada. Entendeu, cara? E a mas mulherada... não é isso, né, Giovanni? É que várias vezes o Frank Miller já foi acusado de ser misógino, né? Tem que ver isso, né? O Frank Miller teve esse problema principalmente com o 300, cara. O 300 mesmo é um filme que todo mundo... Mas ele deu uma aliviada, né? Porque no HQ mesmo, a mulher é tratada como lixo. Tem nem referência, né? Já no filme já dá um destaque da Rainha Gorona, por exemplo. E já no Sin City, a confusão é causada pelas mulheres. Você pode ver que tudo em volta da mulherada. A mulherada que faz a confusão. E agora, galera, vamos para as notas do filme de 0 a 10 e se o filme merece ser lembrado ou esquecido. Começando por Dinho Corleone. Cara, eu não tenho que meio que falar muito... Porque pra mim, que nem eu já falei aí, você vive me zoando, Samuel, tipo, que eu não gosto de ler, mas que na verdade eu não tenho muito tempo, mas eu tô meio que mudando isso, tô lendo alguns quadrinhos aí, você já falou que eu tenho que ler, tá? Então eu tô lendo e eu quero ler a história completa do Sin City, você já até me passou os quadrinhos pra ler, e, cara, só pelo filme eu achei uma ótima história, que nem eu falei, me prendeu. É um filme que nem o Thiago até falou, ele tem 2 horas, mas quando você vai ver ele, você pensa que é 1 hora só, entendeu? E então, cara, pra mim ele é um filme que merece ser lembrado sim, e pra mim é uma nota, já vou falar logo, tá? Porque eu não sei se a gente vai gravar sobre o 2, então, sobre os 2 filmes, tá? Já vou falar logo, nota 9, cara, porque Pros dois, nota 9. Vixe! Sério, cara. Então dá tipo 4,5 pra cada um. Não. Nada, não. Tá, então, se for assim, o primeiro filme é um filmaço, mas que vale nota 8, nota 9 tranquilo, cara. Então, já por segundo, nota 8, 9, 10. Pronto. Pra mim vale a pena, cara. Ixi, meu irmão, tá tomando as notas aí, mano. Vamos lá, grande Giovanni, qual a sua nota e se o filme merece ser lembrado ou esquecido? Vamos lá. O filme lançou um segmento, traduziu uma geração e simplesmente apresentou uma forma diferente de escrever um HQ, certo? Então, chamou a atenção pela violência, pelo sexo, pelo que tu tem direito. 8 sem medo de ser feliz. E merece ser lembrado. Olha, boa, Giovanni. Thiago Lira, garotinho, qual a sua nota se o filme merece ser lembrado ou esquecido? Bom, eu fecho com uma nota 9. E tem muitos momentos. Tem muitos momentos que eu gosto do filme, mas principalmente é porque ele foi tirado de uma HQ que é fantástica, do Frank Miller. Serviu, como a gente sabe, talvez, eu não lembro se a gente comentou no meio aí, as histórias. O quadrinho é praticamente um storyboard pro filme e tem alguns detalhes que a gente gosta de... Até os enquadramentos, sim, né, Thiago? Alguns planos são iguais. Iguais. Incrível. E tem alguns detalhes que eu gosto, por exemplo, dos personagens bons, né? Seja Lawful Good ou Chaotic Good da vida. Eles são os únicos que, quando o sangue aparece, o sangue é vermelho mesmo, né? O sangue dos vilões, ele é uma mancha branca, esse tipo de coisa. É o amarelado. O amarelado, no caso do Soldado Amarelo. E o filme realmente criou uma estética, mostrou que dá pra você fazer um bom filme com pouco dinheiro, porque ali foi tudo filmado em tela verde, né? E é uma tela verde com sentido, né? Ela ajuda a narrativa, né? Em vez de ser uma masturbação e uma punhetagem de CGI dos infernos, né? E é por isso que eu gosto bastante do filme. Eu gosto dos atores, de poder ter reunido tanta gente aí para fazer esse trabalho legal, que pode ter alguns problemas assim com relação à fantasia, mas no momento que você vê um cara quebrando uma porta de madeira e ela virando pedaços, você consegue aceitar qualquer coisa que possa acontecer de meio fantástico na história. Então, vai ser lembrado sim por alguns anos daqui. Boa. Muito bem. Eu adorei esse filme, pra mim é o melhor filme noir feito até hoje, que eu assisti, pelo menos, né? Nossa, eu só não dou filme noir? Caramba, tem tanto filme noir. Tu tá maluco mesmo, né? Tudo bem. Então não. Você vai. Peraí, deixa ele continuar a falar bem. Ele tá falando bem do filme, caramba. Senão ele geralmente tá falando mal pra porra do filme. Deixa ele tá falando bem. Salvou. Termina, Samuel. E o preto e branco do filme é muito charmoso. Ele meio que evidencia cada personagem através das sombras. A cor também, que é colocada em momentos chaves, em personagens chaves
Marvel também. Então é muito bom essa parte estética do filme. Ele é todo em tela verde, mas você em nenhum momento você se irrita com isso, pelo contrário, é um estilo totalmente diferente, entendeu? Dá um charme a mais pro filme. Mas o que mais me incomodou foi a história do Dwight. Eu acho que se tivesse feito só a história do Hattigan e a história do Marvel, o filme pra mim seria perfeito. Mas tem a história do Dwight que cagou o pau pra mim. Então fica nota 8,5 para o filme e ele merece ser lembrado, tem que estar apresentado. Então vai ser lembrado e vai ser levado pela Cádia pro futuro, se depender de mim, né? Então, cabineiros, agora é com vocês. Votem aí na enquete aí embaixo se o filme merece ser lembrado ou esquecido, se realmente é um filme assim que é pra todas as gerações. Eu acredito que ele é um filme atemporal, ele não tem problema em ser mostrado hoje ou ser mostrado daqui a 300 mil anos, porque a temática do filme, pelo fato de ser noir, já dita que ele é um filme que é atemporal, né? Então já fica aí a dica aí pra vocês votarem. Estou incentivando vocês a votarem no sim. Então, votem aí, deixe seu comentário, o que é que vocês acharam. Mas antes da nossa finalização, Thiago Lira, garotinho, onde é que a gente encontra você nessa interwebs, garotinho? Bom, vocês me encontram lá no umtignocinema.com, onde eu posto as minhas críticas, notícias, e também tem um podcast de cinema chamado Tigcast. Então vocês deem uma olhada lá pra ver o nosso trabalho. E eu agradeço aí, o Eldinho, o Samuel e o Giovanni aí pelo convite. Ô, meu irmão, que isso. Não, foi show de bola, obrigado mesmo por gravar com a gente, cara, e vai ser chamado aí mais vezes, cara, porque gostamos aí da sua participação, cara. Legal. Bem, galera, esse foi mais um Caminho do Tempo e até o próximo episódio. Valeu, galera, falou! Aham. Tá. Ah, mãe, não fala assim comigo. Não é a cidade. Eu podia ter tido um acidente em qualquer lugar. Foi só uma fratura. O médico disse que não é nada sério. Eu vou ficar boa rapidinho. Aham. Vire na esquina certa em Sin City, que você encontra qualquer coisa. Beck, aceita um cigarro? Também te amo, mãe. Qualquer coisa. Porque tem, por exemplo, muito tempo atrás, né, o tempo que ele tá passando na TV Tupi, tinha assim, Metrópole, de Fritz Lang, a cidade do futuro. Eu lembro desse tempo de criança, entendeu? O Brasil já tinha um trabalho de acabar com títulos de filme há muito tempo, já tinha a função de acabar, certo? Você tem quantos anos mesmo, Giovanni? Eu tenho 45 anos, cara. 45. Vai chamar de velho. Mais um. Não. É que agora tá sacanagem agora. Tá com minha mãe, meus pais me ensinaram a respeitar os mais velhos. Ai, que lascar. Aí então. Não, aí eu tô lá, né? Você tá vendo como é que é o negócio, né? Você conhece com o PH, né? Já gravou com o PH, né? Não, eu cheguei a gravar com o PH, só troquei umas palavras. Léo, aí o PH Santos, você chegou assim pra mim, Giovanni, eu tô preocupado com você. Por que, cara? Você é velho. Eu falei, ai, que lascabo. Eu tô preocupado que eu talvez... Qual é o seu plano? Eu falei, plano de saúde não. Plano de cemitério. Ave Maria. Vai começar a me sacanear, tirando onda, me chamou. Eu falei, pra porra, vocês também? Estavam tirando onda mesmo. Tá certo. Sei lá vi.